Semente é a origem de tudo aquilo que a gente vai fazer ou vai plantar. Em Gênesis 1, de 11 a 12, a gente vai entender que a semente foi lançada, foi criada antes da humanidade ser criada. Antes de Deus criar o homem. Nesse texto, está em Gênesis 1, 11, fala assim: Então Deus disse que a terra faça brotar vegetação, planta que produza sementes e árvores frutíferas, cuja a fruta contenha semente sobre a terra de acordo com a sua espécie. E assim foi. E a terra fez brotar vegetação, plantas que produzissem semente de acordo com a sua espécie, e as árvores de acordo com seus frutos produziam semente de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então, a gente vê que Deus, na sua grandiosidade, já viu que isso era um bom princípio. Então, isso já é um segmento para a gente entender que a gente tem que estudar sobre isso e que a gente tem que aprender sobre isso. Vamos tirar alguns pontos disso aqui para trazer para nós. E o que a gente vê aqui? Quando Deus dá o comando ali, fala que a terra brotasse a vegetação e as plantas e as árvores. E a gente tem plantado muitas coisas, mas muitas vezes a gente não tem plantado as coisas certas. E a gente tem que aprender a como plantar, o que plantar e aonde plantar. Deus dando essa ordem, a gente vê aqui que alguém teve que ir lá plantar esta semente, porque a árvore ela não nasce grande. Muitas vezes a gente não tem paciência de esperar crescer a árvore, né? E a gente planta hoje e já quer colher amanhã. Tem que dar tempo ao tempo para acontecer este crescimento e esse desenvolvimento para a gente poder estar crescendo. A colheita só vai ser alcançada depois que essa plantação foi feita com eficácia e que a árvore cresceu e que deu frutos. Agora eu te faço uma pergunta. O que seria mais importante, a plantação ou a colheita? Nós damos mais ênfase à colheita do que à plantação. Mas se a gente separar aqui, a gente vai ver duas coisas, ok? Uma é o futuro e a outra é o presente. O presente é o plantar e o futuro é o colher. Não tem como a gente colher sem antes a gente plantar. Então a gente tem que prestar atenção nisso, porque a gente só vai colher aquilo que a gente planta, que isso é óbvio, mas muitas vezes a gente já quer chegar colhendo, igual eu estava falando sobre a questão da paciência, que a gente tem que aprender a estar esperando. E o que a gente faz por enquanto que a gente espera? A gente tem que podar a árvore. A poda é uma coisa que dói, porque você vai cortar a própria essência, você vai cortar coisas que estão apegadas em você. Mas isso é necessário acontecer para que possa colher mais. Então, por enquanto, a gente está esperando a árvore e a semente germinar, a árvore crescer, até chegar na estação apropriada para poder colher os frutos. A gente vai aguando essa árvore, a gente vai preparando ali o solo, fofando, colocando adubos, e a gente vai podar. E a poda é uma coisa dolorida, mas é necessária. Porque às vezes a gente pensa que por ter muitos galhos, a gente vai colher muito. Mas isso é um erro, porque muitos galhos significa muitas distrações. Vocês se lembram da figueira? Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque ela tinha muito galhos e ela parecia que ia estar ali cheia de figos. Mas na verdade ela estava com uma ilusão que ela tinha sido feita para poder produzir frutos, mas na verdade ela só tinha galhos e folhas. E a gente foi feito para frutificar. E falando sobre isso, a gente vai ver aqui que no segundo ponto que eu queria trazer é que as plantas produzem semente. E para isso que foi feita. Nós fomos criados para produzir semente. Ok? E se a gente não está produzindo essa semente, a gente não vai ter um futuro. E a gente tem que aprender a se preparar para o futuro. E isso aqui abre para tudo, ok? Isso aqui abre para a sua vida pessoal.
Como é que você quer ter uma aposentadoria boa se você não está plantando agora para colher ela? Será que você vai estar esperando na providência do governo para poder te sustentar? Isso é um erro. A gente trabalha muito com aconselhamentos, tanto emocionais como econômicos, e a gente vê aqui no Canadá, por exemplo, onde a gente vive, que é um país de primeiro mundo e que nós temos uma colheita melhor do que aí no Brasil, que os governos hoje em dia pensam mais no salário deles do que na população. E a gente vê aqui, por exemplo, aqui a gente vai ver muito no Walmart, em algumas lojas, a gente vai ver as pessoas velhas, já com boa idade, de vez em estar aposentadas, estão trabalhando. Isso acontece não porque elas não querem estar aposentadas, é porque elas não se prepararam para poder chegar nessa etapa da vida e elas têm que voltar para trabalhar em cima disso, né? Para poder completar o salário deles, para poder viver. E isso a gente vê, a gente tem a oportunidade de viajar no mundo inteiro e a gente vê muito isso. A gente vê até no meio da igreja pastores que estão acabando, terminando o seu tempo ali e não tem para onde ir, porque não houve essa preparação. E isso é parte do semear. Isso é parte de saber colocar a semente na terra fértil, de preparar isso. A gente tem que produzir essas sementes. Foi para isso que Deus nos fez. Esse mandamento ali, igual a gente leu, Deus fala que a terra brotasse, que cada planta desse a semente. Ou seja, não tem como haver uma perpetuação, não tem como haver um segmento se nós não lançarmos sementes. E nós temos que aprender a fazer isso, ok? Por exemplo, os nossos filhos são nossas sementes. Agora, como é que a gente está preparando essas sementes? O que a gente está ensinando para eles? Porque são eles que vão dar continuidade à nossa glória aqui na Terra, ao nosso segmento aqui na Terra. E nós temos visto muitas vezes algumas coisas acontecerem no qual nós nos preocupamos tanto com o que deixamos para eles, né? Que é a questão da herança, e nós não preparamos o legado que vamos deixar para ele, que também faz parte muito importante da semente. Porque o que você deixa como herança são as coisas de fora, que muitas vezes até causam brigas e todo tipo de separação, porque há aquela briga sobre o que colher. Mas o que a gente deixa dentro, a semente que você vai plantar dentro do seu filho é mais importante. Porque o que adianta ele ter tudo do lado de fora, mas não saber como cuidar daquilo? E a gente vê hoje em dia grandes fortunas até das pessoas e darem para os seus filhos, e quando a pessoa morre, que não preparou eles jogam aquilo fora em pouco tempo. Então vamos preparar nossa próxima geração para que eles possam dar continuidade naquilo que você preparou, tanto na herança, naquilo que você deixou de fora, quanto no seu legado, em dar continuidade no seu trabalho, naquilo que você está preparando, que você está deixando. Vamos preparar uma geração mais fértil, uma geração melhor. Vamos preparar semente, porque nós fomos criados para poder lançar esta semente. E eu queria terminar hoje entre a separação entre fruto e semente, ok? Porque na palavra está falando também ali que que faça brotar plantas e árvores, e que essas árvores dêem fruto, e que o fruto dê semente. Agora, qual é a separação entre fruto e semente? Queridos, isso é muito importante. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. O fruto, Deus deixou para a gente comer. E a semente, Ele deixou para a gente plantar. Preste bem atenção nisso, que isso é fundamental. Vocês já notaram que o fruto, via de regra, ele é doce, mas a semente é amarga? Você vai ver na semente do pequi. Não sei se vocês já comeram pequi, depois vocês falam se vocês já comeram pequi. Se não comeram pequi, vocês vão ver que o pequi,
ele tem uma casca, uma polpa ali do lado de fora, no qual você come, mas dentro dele, a semente, o caroço, tem espinho. Se você morde forte, vai espinhar sua boca. O que é aquilo? É uma autodefesa, para que você não coma a semente. Ok? Por isso que a semente amarga é uma autodefesa. Porque o que você vê? Você vê, a semente não foi feita para ser comida. A semente foi feita para ser plantada. Porque a semente é o seu futuro. Agora, o que acontece quando você come sua semente? Você vira o devorador de você mesmo. Hoje em dia, quantas pessoas chegam em nós e falam, o devorador é o diabo? Não. Muitas vezes o devorador é você. Porque você está comendo a semente não foi feita para ser comida. A semente foi feita para ser plantada. Tome muito cuidado com isso. E isso vale para todo aspecto da sua vida. Você, quando começa a misturar as coisas, não chega em nada. A gente tem viajado muito e uma das coisas que eu tenho visto nos países mais pobres é o seguinte: você dá, por exemplo, um saco de feijão para eles, um saco de arroz, um saco de qualquer cereal para eles. Eles, por causa da escassez, eles acabam comendo tudo e não plantando nada. Vai saciar a fome deles ali no presente. Mas no futuro, acabou. Vai ali resolver aquilo ali por o quê? Por um mês. Mas e o mês seguinte? O que vai acontecer? Você não plantou, você não cuidou do futuro. E nós temos que preparar para o futuro, queridos. Não se deixem enganar. Aquilo que a gente planta, certamente a gente vai colher. Isso está claro na Bíblia. A lei da semeadura, que a gente vai estar falando num outro dia, dando continuidade a isso. Presta atenção nisso, gente. Deus é tão bom, que Ele deixa você plantar o que você quiser. Mas Ele é tão justo, que Ele deixa você colher aquilo que você plantou. Então, vamos aprender a separar o fruto da semente. Isso é um princípio que está lá desde o início. Quando a gente mistura os dois, vai virar uma bagunça. E é por isso que você tem que aprender a separar. A gente vai terminar aqui hoje e nós queremos abençoar sua vida de uma maneira que Deus possa estar plantando esta semente, que é esta palavra, no terreno fértil do seu coração, para que ela produza não 30 nem 60, mas 100%. Mas para isso acontecer, você tem que pegar esta semente e salvar dentro do seu coração. Se você foi abençoado por esta palavra, se você gostou, compartilhe ela. Muito obrigado, queridos, e fiquem com Deus. Um dia abençoado para vocês.